Tá. Olhando para as informações do Vault 7, que é essa revelação de 2017, mostra ali ferramentas avançadíssimas de espionagem, coisa de filme mesmo. O que pode estar acontecendo aqui agora? Eu Existe acho que potencial para ouvir o que e onde, assim? o maior problema do Vault 7 é que ele demonstrou que a CIA tem a capacidade de hackear, mas de maneira sem demonstrar que foi a CIA. Então, o que isso significa? Isso significa que hackeamentos que hoje em dia, por exemplo, acusam que são os russos, pode estar sendo feito pela CIA. Porque eles conseguem hackear, mas eles conseguem maquiar quem é que está hackeando e qual que é a origem desses dados. Então, operações sofisticadas de inteligência que podem fingir que há hackeamentos que são por grupos civis, que não tem nada a ver com o governo americano e podem estar sendo feitos pelo governo americano. Acho que essa é a principal revelação. Então, o que isso significa? Hoje em dia, a gente sabe que o hackeamento, na verdade, de informações e vazamentos já se tornou uma estratégia de governos e de forças de inteligência, agências de inteligência do mundo inteiro. Mas a tecnologia é tão avançada que a gente não pode... Mesmo que a gente sabe, os chineses hackearam não sei o que lá. Não, não necessariamente. Pode ter sido os americanos fingindo que são os chineses. Então, na verdade, assim, só ficou tudo mais complicado. O que a gente sabe é que os americanos têm poder de espionar qualquer pessoa, de infiltrar qualquer equipamento, de espionar massivamente locais e também de hackear quem quer que seja, né? Tem algumas limitações técnicas, é por isso que a gente sempre recomenda o uso de Tor, de ferramentas seguras, de criptografia, etc., você consegue se blindar um pouquinho, mas o potencial tecnológico é enorme. Agora, é uma coisa que o Julian Assange sempre me falou, não fique assustado, ninguém vai gastar tempo e energia para ficar te acompanhando, para ficar me acompanhando, ou seja, isso acontece com gente que realmente é considerado alvo prioritário, como é o caso de presidente Dilma Rousseff, como é o caso de presidente da Petrobras, como é o caso de Julian Assange, que foi espionado dentro da embaixada durante anos. Agora, as pessoas também às vezes ficam um pouquinho conspiratórias demais, ficam meio neuróticas, assim, por exemplo, eu mesma não sou um alvo Não, eu de também não. Minha vida não é tão espionagem. interessante. Definitivamente não. Mas, Não, minha vida é interessante. mas eu imagino, apurando essas informações que mexem com o mundo, balançam a vida de tanta gente, né? Claro. Mas me preocupa uma fala do Julian Assange, Natália, sobre privacidade. De uma das entrevistas assim mais pontiagudas dele, né? E ele diz que essa geração que está crescendo agora é a última geração livre, né? Falando sobre privacidade e tal. Você tem essa visão cataclísmica também, assim, sobre o panorama da circulação da informação no futuro? No presente, né? No Ou seja, eu não presente. sei quando ele deu essa entrevista, mas se ele ficou 5 anos sem dar entrevista, já é uma coisa antiga, não? Eu acho que a geração que nasce online já tem todas as suas pegadas rastreadas neste momento, né? Tem uma coisa importante que há alguns anos começou-se um movimento regulatório importante no mundo e é um dos temas mais importantes do debate político mundial hoje, que é vamos regular as plataformas de redes sociais e os ferramentas de busca e os serviços de mensageria. Por quê? Porque eles estão, sim, nos espionando e reunindo dados e nos controlando o tempo inteiro, controlando, assim, dirigindo para onde a gente vai olhar, para onde a nossa atenção vai e, portanto, também para onde os nossos afetos serão desenvolvidos. Esse movimento regulatório, que é a primeira vez que tenta se dar alguma regra, alguma regra política, né, de poder político, né, de política pública para esse mundo digital, é um debate muito recente, né? A lei na União Europeia começou a funcionar esse ano e está avançando no mundo inteiro, no Brasil também tem. Então, assim, esse faroeste de dados e da falta de privacidade é uma realidade que vem desde o começo da internet. Agora existem ações políticas para mudar isso.
PL das fake news aqui no Brasil é uma tentativa que foi destruída pelas Big Tech, bem especificamente pelo Google. Mas o debate já avançou. Então, assim, nesse momento, sim, eu acho que a gente tem um descuido enorme com os dados, nossos dados são coletados, a gente não sabe o que acontece, a gente não sabe por que você entra, digamos, no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, por que você está vendo uma pessoa X e não Y? Você não sabe por que tá levando a sua atenção para um lugar e para o outro, para o Jornal Nacional e não para o Meteoro, por exemplo. Então, a gente tem muito pouco controle sobre o que acontece com os nossos dados, mas isso é um debate que já está, pelo menos, chegando no mainstream. Agora, de novo, controle e vigilância depende muito de qual é o uso disso. O uso disso, por exemplo, hoje em dia, que é o mais preocupante, é o uso dos dados pessoais para influenciar decisões, por exemplo, de voto. Né? Que é o que aconteceu nos Estados Unidos, é o que aconteceu no Brasil. Então, você tem aquelas redes de fake news que conseguem organizar mensagens específicas para, por exemplo, radicalizar pessoas usando dados. Então, isso é sério. Agora, espionagem individual, ou seja, a CIA está olhando o que eu estou fazendo aqui, se eu estou indo na minha cozinha, isso não existe. Isso existe com pessoas muito, muito específicas, porque é um custo muito alto. Tá. Natália, isso que a gente chama de esfera pública de comunicação, quer dizer, a pauta do dia, né, não é exatamente ilimitada. Cabem um determinado número de temas ali nos quais a sociedade consegue prestar atenção, né? Ou seja, não é toda notícia que gera interesse e as mais importantes às vezes saem perdendo. No caso aí do Wikileaks, tanta coisa revelada, tanta informação tão complexa, e eu acho que o que mais circulou, se eu tiver errado você me ajuda, deve ter sido o vídeo do helicóptero dos Estados Unidos bombardeando o pessoal lá de um jeito super cruel, crime de guerra, né? O Collateral Murder, o nome do vídeo, né? Exatamente, eu ia falar desse mesmo. Então aquela é uma peça, Natália, tirando o julgamento da palavra, sensacionalista, na medida em que causa sensação, né? Outras informações podem ter perdido espaço enquanto aquele vídeo circulava ou enquanto a gente discutia os detalhes picantes da vida amorosa de Julian Assange. E eu perguntaria para você, o que é que ficou de lado por não causar sensação? Dentre as revelações do Wikileaks? Para o mundo. Eu fiz essa pergunta direcionada para o Brasil, no geral, assim, o que tinha ali que a gente deixou passar? Porque os números, eles são avassaladores, né? Coisa de centenas de milhares de documentos a cada vazamento, né? 75 mil em 2010, 400 mil do Diário da Guerra do Iraque, é uma coisa enorme. Você tem o outro, que na verdade o problema moderno é o oposto, né? O problema moderno é o excesso de informação. Então eu acho que o Wikileaks criou um modelo interessante, mas que de fato você também tem um monte de informações que acabam não sendo utilizadas. Eu tenho uma frustração pessoal. Você quer que eu te conte? Dentre os documentos das embaixadas, você tem uma série de documentos que se chamam Leary Agreement, uma coisa assim. Porque é o seguinte, todos os policiais do mundo, policiais e acho que juízes também, que recebem bolsa ou incentivo para irem fazer treinamento policial, treinamento militar nos Estados Unidos, todos eles têm que passar por uma checagem dos seus antecedentes criminais e da sua reputação para ver se eles já foram envolvidos em violações de direitos humanos. Todas as pessoas que entre 2000 e 2010 foram treinadas nos Estados Unidos, de todos os países do mundo, receberam, você tem uma ficha delas que conta se elas estão aprovadas ou não. Isso significa que se eu tivesse tido tempo nos últimos 13 anos, eu poderia ter feito um projeto que mostrasse todos os policiais que foram treinados pelos Estados Unidos, né? Coisa maravilhosa. No mundo, não só no Brasil. Entendeu? Esse é o tipo de coisa, porque são muitos documentos, então você tem que fazer um corte transversal para você entender. Tá. Você poderia fazer, por exemplo, assim, você poderia fazer quais que são as petroleiras que mais vão conversar com os embaixadores e o que elas querem.
Enfim, tem recortes gigantescos. Não é à toa que a história do Temer só apareceu em 2016, sendo que os documentos estavam publicados desde 2011. É porque, ainda hoje, e eu recomendo, é uma base de dados muito, muito, muito rica. Só fala desses 10 anos, mas mesmo assim, como é do mundo inteiro, você tem revelações interessantíssimas. Tá, de novo para os volumes ali, ó. Os diários da guerra do Afeganistão, 75 mil documentos. Daí do Iraque, 400 mil. Aí vem aquelas correspondências diplomáticas e essas aí eu acho que tiveram diante de... Sim. Passaram muito tempo diante dos olhos da Natália, né? 250 mil correspondências e tal. Alguém conseguiu olhar para tudo isso? Ou ainda tem coisa lá a ser descoberta, Natália? Tem coisa a ser descoberta, com certeza. Apenas em relação a essa época, então, assim, coisas mais recentes não tem. E ninguém conseguiu olhar para tudo isso, é humanamente impossível, inclusive, olhar para tudo isso. Porém, eu queria dizer aqui que nós, eu, pessoal da agência pública e jornalistas voluntários que olharam, nos ajudaram a analisar os documentos brasileiros em 2011. Lemos todos. Então, assim, se tem um país que todos os documentos foram lidos, é o Brasil. Foi o primeiro país, inclusive, que publicou todos os documentos, graças ao trabalho de jornalistas independentes e voluntários que nos ajudaram a agência pública aí nesse um dos nossos primeiros projetos investigativos.